Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que esse grande Mestre Jesus, nosso direcionador, o nosso Salvador, nos permita que esses ensinamentos de hoje nos sejam a luz para brilhar no nosso caminho e nos ajudar a nos direcionar em nossos posicionamentos e em nossas ações. Glórias ao Senhor, meu Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje e à nossa posterior oração. Jesus saiu do pátio do templo e, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído." Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: "Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar?" Jesus respondeu: "Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: 'Eu sou o Messias,' e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim." E Jesus continuou: "Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel." Daniel 9:27. Esse rei, o anticristo, fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas, quando passar a metade deste tempo, 3 anos e meio, ele acabará com a adoração a Deus no templo. O grande terror, a estátua do anticristo, será colocada no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém,
Deus diminuiu este tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda: vejam, ele está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, ali se ajuntarão os urubus. Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com o poder e a grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disso: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Mateus, capítulo 24, versículos 1 ao 44. Meus irmãos, mais uma poderosíssima mensagem de Jesus. É mais uma bênção que o Senhor Deus nos entregou, para que estivéssemos avisados e alertas para o dia em que Jesus voltará. Por isso, meus irmãos, é que é tão importante
que nos desprendamos de tudo aquilo que não é importante para Deus. Devemos vigiar sempre as nossas formas de agir, de pensar e de falar. Devemos nos afastar dos que praticam o mal e duvidar daqueles que se promovem como Messias e Salvadores. Não há dúvidas que serão, ou melhor, já estão sendo dias difíceis para nós. As perturbações não só estão pelas ruas, estão entrando em nossas casas e destruindo os nossos lares por dentro. Uma coisa de que não devemos esquecer é que a salvação é algo individual e intransferível. Cada ser deve buscar a sua própria melhora para que não venha a ser deixado para trás, pois depois não haverá mais tempo para arrependimentos e os seus prantos e pedidos de socorro por um tempo não serão ouvidos. E quando Jesus nos fala que essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos, ele quer dizer que tudo isso acontecerá enquanto muitos que já os aceitaram como Filho de Deus e ganharam a vida eterna ainda estarão aqui testemunhando todas as suas palavras se cumprirem como ele falou. Portanto, já que não sabemos a hora, nem o Filho, nem os anjos destes acontecimentos, vigiemos constantemente para não nos lamentarmos depois. Então, meus irmãos, vamos buscar as nossas forças e reforçar a nossa ligação com nosso Pai eterno e com Jesus através da nossa oração. Vamos orar. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, trazendo o bálsamo de frescor ao nosso espírito sufocado pela atmosfera pesada deste mundo, revigorando as nossas energias, nos enchendo com as altas vibrações vindas de nosso Criador, renovando a nossa fé, a nossa coragem e nos enchendo de alegrias de viver renovadas dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois necessito do Teu socorro e de muitas energias para resistir a estes momentos difíceis. O clima sempre tenso e essa atmosfera pesada destroem o meu discernimento. Necessito, Senhor meu Deus, com urgência, de Seu amparo e da Sua luz, me dando a clareza de pensamentos. Quando o Senhor fica perto, é que respiro, é que me alegro e que restauro o controle e o meu direcionamento. Por isso, Senhor, te peço ajuda para ter calma, coragem e a lucidez necessárias neste momento. Peço também, Senhor, que os Teus anjos nos protejam, afastando de nós todo o mal que a escuridão tem lançado em nossos relacionamentos. Eu sei que com o Senhor tudo posso, pois Tu és maior que qualquer força do inimigo. Pois que a escuridão não resiste se Te tenho comigo a todos os momentos. Pois Jesus já nos ungiu e separou. Ele é o meu pastor, somos parte do Teu rebanho e o nosso destino é a iluminação, a vitória e o Teu reino de contentamento. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa quinta-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco, nos dirigindo e protegendo por toda a nossa estrada.